A paz do Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Mais um dia dessa campanha. 7 dias, de correntes com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Grande, grande, grande é o que Deus vai fazer através dessa campanha. Eu já posso contemplar a glória de Deus, eu já posso contemplar a maravilha de Deus através dessa campanha no decorrer desses dias. Eu já posso ver o mover de Deus na sua vida, na minha vida, a glória do Senhor se manifestando no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um segredo, o grande segredo, porque eu quero falar com vocês sobre temor, eu quero falar com vocês sobre intimidade. Aleluia. Buscando ao Senhor o que o Senhor queria que eu falasse aqui, porque tudo isso aqui é para Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. E Deus me mostrava temor, intimidade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver aí com a sua Bíblia, se estiver perto de você, se você quiser acompanhar, eu vou falar aqui sobre um versículo muito conhecido já para nós. Está no livro de Salmos, Salmos 25, no versículo 14. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, Salmo 25, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. A princípio, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e todas as oportunidades que Deus me concede, eu sempre gosto de usar para a palavra dEle, para ministrar a palavra dEle, para falar algo da palavra dEle, porque foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para falar a palavra dEle. Então, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui para falar sobre a palavra dEle. Agradeço à missionária Grazi pela confiança, que a missionária Grazi tem depositado no meu chamado. A missionária Grazi sempre tem colocado o Face dela assim à disposição para que eu possa estar ministrando, falando. E eu louvo a Deus pela vida dessa mulher de Deus, dessa serva do Senhor. Amém? Então vamos lá. Salmos 25, no versículo 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vou repetir. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. É muito interessante a gente falar, sobre intimidade, falar sobre temor. Parece que é muito fácil falar. Não é fácil falar. Porque na nossa vida, nós não podemos falar de coisas que talvez a gente fica aqui pregando coisas que a gente não está vivendo, não é? Não estamos demonstrando com a nossa vida. E a gente sempre tem que procurar dar o exemplo. E não é fácil, queridos. Não é fácil porque
existem circunstâncias e situações que nós passamos que muitas vezes traz em nós um abatimento, traz em nós confrontos, e às vezes desanimamos, e às vezes cansamos, e às vezes, muitas vezes aconselhando pessoas, eu escuto pessoas falarem e já estou a ponto de desistir, missionária Norminha. Mas eu quero falar com você hoje algo da parte de Deus aqui, que o Espírito Santo vai ministrar muito nos nossos corações. Eu tenho certeza, porque ministrou o meu quando eu recebi isso da parte do Senhor para falar para vocês. Amém, queridos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Para termos intimidade com o Senhor, primeiro, nós precisamos reconhecer quem é Deus. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é o princípio e o fim. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Nós precisamos reconhecer que Ele é o tudo e que o controle de todas as coisas estão nas palmas das suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos reconhecer a soberania e a grandeza de Deus. Nós precisamos estar olhando para Deus, reconhecendo quem é Ele. E quando nós olhamos, buscamos a face de Deus e reconhecemos que Ele é o Todo-Poderoso, e reconhecemos que Ele é o grande eu sou, e reconhecemos a soberania, o governo, o controle desse Deus, nós lembramos dos seus grandes feitos. Oh, aleluia! Lembramos, querido. Lembramos de um Deus grande e forte, que abriu o mar vermelho para que o seu povo pudesse passar ali em meio àquela perseguição ali do exército de Faraó. Nós lembramos quando reconhecemos a grandeza, a soberania de Deus. Nós lembramos dos seus feitos. Nós lembramos ali o Senhor, através de uma sarça ardente, falando com o seu servo ali, e a sarça não se consumiu. Oh, aleluia! Nós reconhecemos o Deus, a grandeza. Nós reconhecemos a soberania desse Deus. E nós lembramos dos seus grandes feitos. Um Deus que fez com que as muralhas de Jericó ruíssem e caíssem e fossem destruídas. Aleluia! Um Deus que pegou uma prostituta, Raabe, e colocou na genealogia de Jesus. Oh, aleluia! Quando nós reconhecemos a grandeza, a soberania desse Deus, nós lembramos dos seus feitos, nós lembramos os peixes, os pães que foram multiplicados, nós lembramos Lázaro, que foi ali ressuscitado, nós lembramos
do filho da viúva, ali em Naim. Então, quando nós reconhecemos a grandeza, a soberania desse Deus, Rodere Carabacheias, nós lembramos os seus grandes feitos. Cantalabacheias. E Davi aqui, nesse versículo do Salmo 25, ele diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quando Deus fez o seu povo passar ali no Mar Vermelho, que Moisés ali estendeu ali o cajado, as suas mãos, e o mar se abriu. Não foi um riozinho, não foi uma lagoazinha, não foi. Foi o Mar Vermelho. E você sabe a profundidade desse mar? Tem mistério aí. Deus falou algo comigo, queridos. Não importa. Para ter essa intimidade com Deus, tem que ter temor. Para ter essa intimidade com Deus, primeiro, temos que reconhecer quem é Ele. Temos que trazer à nossa mente os seus feitos. E temos que descer. Sabe por quê, queridos? Porque o mar se abriu, mas a profundidade do Mar Vermelho é muito grande. E o povo, para chegar do outro lado, foi preciso descer, foi preciso se inclinando, descendo, até chegar ao fundo do mar. E chegando lá, caminhando em pé enxuto, perseverando, com Deus na direção, com o Senhor à frente, até subir, para chegar do outro lado. Para chegarmos a essa intimidade, nós precisamos aqui descer. O Senhor hoje está falando conosco. Descer, desce esse Mar Vermelho, desce, vai passar a pé enxuto, persevera e vai subir na intimidade com Deus e vai sair do outro lado. Não importa. Não importa o título, não importa o status, não importa o que você faça, não importa o que você é na sua igreja, não importa o seu ministério. Hoje Deus está falando conosco. É necessário descer, é necessário se humilhar, é necessário se inclinar para que possa chegar a ter esse temor, para que possa alcançar essa intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A intimidade com o Senhor não é tão fácil. Não é tão fácil. A intimidade com o Senhor tem que ser no quebrantamento. A intimidade com o Senhor tem que ser na humilhação. Você tem e eu, nós temos que nos humilharmos, nós temos que nos quebrantarmos, nós temos que reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, nós temos que temer a esse Deus, nós temos que reconhecer que precisamos de perdão, que precisamos ser transformados, que precisamos buscar a sua presença de uma forma diária. Precisamos ser cheios desse Espírito para poder alcançarmos essa intimidade. Aleluia. Por isso que muita gente não quer essa intimidade. Quer viver na superficialidade com Deus. Mas as vitórias ele quer receber. As bênçãos ele quer receber, a cura ele quer receber, mas ele não quer pagar o preço, ele não quer se quebrantar, ele não quer quebrar o orgulho dele, ele não quer largar a ostentação.
a ostentação, querido, vai ficar tudo aí e não te leva à intimidade com Deus. Não leva. Ostentação não leva ninguém à intimidade com Deus. Ostentação não leva ninguém a ter vitórias com Deus. Muito pelo contrário, a ostentação leva ao orgulho. A ostentação é algo que leva à soberba, é algo do interior do homem, é o desejo do homem realizado diante dos olhos dele, e ele vive naquela ostentação, ele vive naquele status, e aquilo ali afasta ele da comunhão, da intimidade com Deus, porque Deus fala que ele resiste ao soberbo. Desista da ostentação, queira ser servo, queira ser humilde, não importa, não importa. Vamos pagar o preço, vamos nos humilhar, vamos nos quebrantar. Aqui Davi, queridos, foi tirado de trás lá das malhadas, cuidava de ovelha. Davi gostava tanto de ovelha que Davi cheirava ovelha, de tanto conviver com ovelha. E se tornou um rei de Israel. Por quê? Porque buscou a intimidade com Deus, porque buscou temer a Deus. E ele diz aqui no Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia! Não é fácil, querido, não é fácil. É preço que temos que pagar. É renúncia. Não é fácil. Mas lá na frente, Deus tem algo grande. Deus tem algo maior. Deus tem algo melhor. Não fique preso à ostentação. Não fique preso a nada. Olha, tema o Senhor. Quando nós entendemos, quando nós reconhecemos a grandeza, a soberania desse Deus, quando nós entendemos que Ele é o princípio e o fim, que Ele é o Todo-Poderoso, quando nós entendemos que Ele é o Criador de todas as coisas, quando nós entendemos que o controle de tudo está na palma das suas mãos, nós vamos lembrar dos seus feitos, dos seus grandes feitos. É mar vermelho que abriu, é muralha que caiu e tantas outras coisas. E Lázaro ressuscitado. E aí nós vamos temer. E aí nós vamos temer a esse Deus. Vamos temer no sentido de reconhecer a sua grandeza, de respeito, de honrar a esse Deus. É esse o temor que o Senhor fala. É esse o temor que o Senhor quer. E aí nós vamos ser até mais obedientes, queridos. O Espírito Santo de Deus vai vir e nós vamos entrar nessa intimidade com Deus, como Davi falava aqui. É através do temor. É o segredo é esse. É o temor. É através desse temor que nós vamos lembrar, reconhecer quem é Deus, lembrar os seus feitos e entrar nessa intimidade. E quando nós entramos nessa intimidade, quando nós chegamos a esse nível da intimidade com Deus, que Deus quer, nós estamos vivendo, caminhando
debaixo da graça de Deus, debaixo da graça de Deus. E aí nós vamos começar a ver a glória de Deus, nós vamos começar a ver as coisas gloriosas de Deus, os grandes feitos de Deus na nossa vida, na nossa família, em todas as áreas, no nosso ministério. É nessa intimidade, aleluia. E aí, queridos, forma-se um ciclo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, buscando a presença do Senhor, mais temor. Quanto mais temor, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais cheio do Espírito Santo. Mais temor, mais intimidade. Vai esse círculo na nossa vida. Vai se formando esse ciclo e nós vamos crescendo, e nós vamos caminhando, e nós vamos chegar à intimidade que Deus quer, no profundo. E Ele ainda diz aqui, Ele nos dará a conhecer a sua aliança. Aleluia! O que é uma aliança com Deus, querido? É coisa gloriosa, sabe por quê? O que é de Deus passa a ser meu, passa a ser seu. E eu e você, tudo que diz respeito a nós, passa a ser de Deus. O controle da nossa vida passa a ser de Deus. A direção da nossa vida passa a ser de Deus. Tudo que é dele passa a ser nosso. E tudo que diz respeito a nós passa a ser dele, sob o controle dele. Precisamos parar de achar. O achismo está derrubando muita gente. Precisamos parar de querer nós mesmos conduzir os nossos passos, termos as nossas escolhas, tomar as nossas decisões. Onde já se viu, se Deus é o Senhor, eu vou tomar a minha decisão. Ué, eu não sou serva? Eu sou serva. Eu tenho que consultar ao meu Senhor. Eu tenho que perguntar ao meu Senhor. Senhor, se eu for, o teu Espírito vai junto comigo, vai estar lá. Se eu fizer, é a sua vontade. Senhor, me fala, me revela, me mostra qual a direção, que escolha eu devo fazer. Parar para ouvir a voz de Deus. Por isso é importante a devocional. Hoje em dia não se fala mais em devocional. Hoje em dia eu não escuto mais falar em devocional. Sabe por quê, querida? É tanto vídeo, é tanto ao vivo, é tanta gente falando, que a pessoa acha que já está bom demais, já ouviu um pouquinho da palavra. Vai na igreja, vai no culto, escuta lá a pregação, já está bom, já está ótimo. Vamos restaurar a devocional, querido. Porque quando você faz a sua devocional, quando você para, você tira um tempo para Deus. Esse tempo você vai meditar, esse tempo você vai orar, esse tempo você vai se quebrantar, esse tempo você vai buscar a face de Deus. Eu não sei qual o melhor horário para você. Eu não sei se você trabalha, se você não trabalha, mas Deus te deu 24 horas num dia. Não é possível. Deus deu a mim e nós não termos um tempo para tirarmos ali, para fazermos uma devocional, para entrarmos nesse temor, nessa intimidade e consultarmos ao Senhor e ouvirmos a resposta que Deus vai nos dar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estava buscando a Deus uma igreja. Aonde eu estava, Deus já tinha falado comigo que o tempo tinha acabado.
e eu não estava encontrando. Eu estava visitando várias igrejas, até que eu parei e falei, não, eu vou orar. Deus vai me direcionar. Deus disse que o tempo acabou lá, então Ele vai me mostrar onde é esse novo tempo. E fui buscar em Deus, e fiquei orando, e fiquei orando, e fiquei orando, e fiquei orando. E Deus me deu uma visão. Eu vi o nome de uma igreja. E eu não conhecia essa igreja. E comecei a buscar. E eu me lembro, só o final do nome da igreja, que tinha internacional na visão. E eu comecei a buscar, pesquisar. E na visão, eu vi o culto acontecendo. E eu vi um servo de Deus ali cantando, louvando. E eu não conhecia aquele servo de Deus. Isso na minha visão, isso na visão que Deus estava me dando, no momento que eu parei para buscar a direção de Deus. E aí a missionária André, esposa do pastor Adalto, mulher de Deus, falou comigo, olha, vai começar uma campanha na igreja. Me falou lá da bispa e Vanessa. Procura saber onde é. Vai ser uma bênção. Eu falei, você conhece ela? Conheço. Mulher de Deus. Eu falei, eu vou procurar saber onde é essa igreja. Vou fazer o possível para participar dessa campanha. E procurando saber, eu descobri que a igreja está há 3 meses. Tem 3 meses de inauguração. E é na minha rua. Na rua onde eu moro. Aleluia! Glória a Deus! Um pouco distante, umas 4, 5 quadras. Leva um bom tempo caminhando, mas é na minha rua. E eu fui, glória a Deus, e quando eu cheguei lá, os irmãos ali no portão da igreja, me cumprimentando com a paz do Senhor, eu adentrei os portões, e quando eu cheguei numa certa parte do muro, estava escrito lá o nome da igreja, o nome da igreja que Deus tinha me dado em visão. Aleluia! Na minha rua. E eu não sabia, e eu não conhecia, porque há 3 meses só estava lá. Mas foi no momento que eu fui buscar intimidade com Deus. Eu não tomei minhas decisões. Nesse período, várias pessoas falaram comigo. Missionária Norminha, tem uma igreja boa ali. Missionária Norminha, tem uma igreja boa aqui. Olha, eu acho que é aqui. Olha, eu acho que é ali. Eu fui ficando confusa com aquilo tudo. E eu falei, chega, eu não quero ouvir mais nada. Eu quero ouvir de Deus. E entrei na intimidade com Ele. E Ele me respondeu. É uma pena que hoje uma grande parte dos servos de Deus não tenha tempo para a sua devocional. Você não sabe, querido, se você não faz a sua devocional, você não sabe o que você está perdendo. Deus tem coisas grandes para falar com você. Deus tem coisas grandes para revelar a você. Mas é preciso você primeiro reconhecer a soberania, a grandeza desse Deus. Lembrar dos feitos dele, que ele é o mesmo, diz a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Os grandes feitos que ele fez lá no passado, ele continua fazendo hoje e vai continuar fazendo eternamente, porque ele é Deus. E aí, quando você reconhece os seus grandes feitos, você teme, você se quebranta, você reconhece que precisa pedir perdão e ser perdoado por ele. Você reconhece que precisa descer para entrar nessa intimidade, subindo nessa intimidade com Deus. E aí é que vem a aliança que Davi fala aqui, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O que é dele passa a ser seu, mas a sua vida, tudo que diz respeito a você, passa a ser dele. E você tem que reconhecer que ele tem o governo da sua vida e você tem que se submeter a esse governo. Você e eu somos servos. E eu não posso dizer que eu sou serva, nem você, se nós temos um Senhor e se nós não ouvimos a voz desse Senhor e se nós não queremos intimidade com esse Senhor e se nós não buscamos temer esse Senhor. Como eu disse, forma-se um ciclo. Nós buscamos essa intimidade. Somos cheios do Espírito Santo. Mais cheios do Espírito, mais temor. Quanto mais temor, mais intimidade. E aí volta lá, mais cheio do Espírito, e vai nesse ciclo. E a aliança com Deus vai sendo renovada dia após dia, dia após dia. Aí vem as bênçãos, aí vem as vitórias, e aí vem algo tremendo. Não parou por aí, não. Aí vem algo tremendo que Isaías, ele falou conosco. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, para finalizar, Isaías 65. Isaías 65, versículo 29. 24. Isaías 65, versículo 24 diz assim: E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aleluia! Antes, nessa intimidade, nesse temor, nessa aliança, nessa comunhão, nessa busca, cheio do Espírito Santo, antes que nós possamos até pensar, mas antes de abrirmos a boca para clamarmos, Deus já vai estar vindo com a resposta, já vai estar respondendo, porque é Ele que está falando aqui. Será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aleluia. Glória a Deus. Estou vendo uma bola de fogo cair. E Deus está falando comigo. Algumas pessoas aqui, depois desta ministração, vai ser muito incomodado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai incomodar você. O Espírito Santo não vai deixar você sossegar. Essa palavra vai continuar sendo ministrada no seu coração, porque o Senhor está querendo mais de você. O Senhor está querendo uma intimidade maior. O Senhor não pode usar vaso emborcado. O Senhor não pode encher um vaso que não tem intimidade, que não busca intimidade com Ele, que não busca um quebrantamento, que não busca o temor. Querido, eu falei aqui, não é fácil.
é debaixo de renúncia. É renunciar todo dia. É todo dia renunciar ao nosso eu. É todo dia quebrando o nosso orgulho. É todo dia jogando por terra aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente deseja, por aquilo que Deus quer, por aquilo que Deus deseja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Queridos, voltem para a devocional. Voltem para a palavra. Jesus está chamando hoje o povo dele a ter tempo com ele, a dedicar tempo com ele. Deixa um pouco a internet de lado. Deixa um pouco. Às vezes é necessário a gente parar um pouco, um tempo para devocional. Um tempo que você puder, mas que seja você e Deus. Que seja você e Deus. Tranca no seu quarto. Eu não sei. Eu costumo me trancar no meu quarto na madrugada. Eu costumo buscar na madrugada. É na madrugada que Deus tem falado muito comigo. E olha, tem alguém aí que Deus está querendo dar um renovo. Você buscava Deus. Você tinha tanta intimidade com Deus. Deus te revelava. Deus te mostrava. Deus te usava. Deus falava através dos seus lábios. Mas você perdeu essa intimidade. Você não buscou ter essa intimidade. Não adianta só ir ao culto, ouvir a pregação e depois da outro dia que voltar, ouvir a pregação. Não. Faça devocional. Só para dar um exemplo para vocês, querido, ó. A minha palavra está aqui. Toda rabiscada, toda marcada, de tudo que Deus fala comigo. Tem promessas aqui para a nossa vida, tem resposta aqui para a nossa vida. As portas vão se abrir automaticamente para a vida para cada um de nós. Não é só para vocês, não. Essa palavra está chegando aí, mas primeiro passou por aqui. Deus tem me levado, Deus tem me conduzido e não tem sido fácil, porque às vezes eu tenho vontade de determinadas coisas e Deus fala, não, filha, não vai ser bom isso. Não, filha, não é por aí. Olha, eu tive uma experiência com Deus, que Deus me mostrava, Deus me permitiu em um determinado lugar, eu presenciar algumas coisas, e eu fiquei tão entristecida com aquilo, e eu falei, Senhor, por que o Senhor está me permitindo ver isso? Por que o Senhor está deixando eu ver isso dentro da sua casa? Por que o Senhor está permitindo isso? Eu estou entristecida. E eu comecei a chorar, e eu comecei a questionar com Deus por que ele estava permitindo eu ver toda aquela circunstância. E Deus me falava, filha, porque eu quero que você faça a diferença. Eu quero que você faça a diferença. Eu quero que você veja. Eu quero que você saiba. Eu quero que você veja tudo isso. Que acontece tudo isso. Está doendo em você, mas dói mais em mim. Porque eu quero que os meus servos, os verdadeiros que ainda querem me buscar, aqueles que ainda querem ser usados por mim, não para status, mas para ganhar vidas, para trabalhar para o meu reino, façam a diferença nessa terra. E é por isso
que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E é por isso que precisamos buscar, reconhecer quem é Deus, o reconhecer a soberania dele, a grandeza dele. Precisamos lembrar dos seus grandes feitos e precisamos temer, precisamos honrá-lo para que nós possamos entrar nessa intimidade, alcançarmos essa aliança com ele, como diz o salmista Davi. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais dará a conhecer a sua aliança. E aí, lá em Isaías, será que antes que clamem, eu os ouvirei e os responderei. Aleluia! Olha aí o nível de intimidade que Deus quer. Bênção. As bênçãos estão retidas por causa de nós mesmos. As bênçãos estão retidas por causa da nossa falta de intimidade com Deus, por causa da nossa falta de temor a Deus, porque nós não estamos querendo renovar dia após dia a nossa aliança com Deus. Não queremos parar para ouvirmos a voz, a direção de Deus e seguirmos aquilo que Ele nos orientar. Amém? O Espírito Santo está falando comigo até aqui. E eu só falo até onde o Espírito Santo me manda falar. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra, assim como Deus falou comigo profundamente, possa falar com vocês, ter falado ao coração de vocês e que o Espírito Santo continue ministrando o coração de vocês e o meu com essa palavra. Amém, queridos? Eu gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer a Deus, como eu já fiz no começo aqui desse momento, pela oportunidade, porque as oportunidades que Deus me dá, cada oportunidade que Deus me dá, eu penso que é para falar dele, que é para falar do reino dele, que é para falar a palavra dele, que é para levar ensino, edificar, consolar, levar salvação. Por isso, agora, eu gostaria de saber se há alguém aí que está me ouvindo, eu não conheço todos, se você está afastado da casa do Senhor, do caminho do Senhor, se você já esfriou, né? Se você já perdeu essa intimidade, essa aliança, pelo seu afastamento do Senhor, dos caminhos dele, da casa do Senhor, e você quer agora, né, se reconciliar com o Senhor. Se você quiser, querida, pode escrever aí que você quer, que você está se reconciliando com o Senhor agora. E se você não teve ainda a experiência de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não abriu o seu coração e não deixou Jesus entrar para ser o seu Senhor, lhe trazendo restauração, transformação, salvação. Olha, você está perdendo, porque com Jesus nós só ganhamos. Aleluia. Também pode escrever aí, missionária, eu quero hoje abrir meu coração e receber Jesus como meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, ó Deus, debaixo da tua gloriosa presença,
Clamamos o sangue de Jesus sobre nós nessa hora. Que tu possa nos ver debaixo deste sangue, Senhor. O sangue que Jesus verteu na cruz por cada um de nós. Porque a partir do momento que o sangue de Jesus foi derramado e nós abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entrar, e nós reconhecemos e declaramos com os nossos lábios que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, nós não temos mais passado. O passado foi cravado lá na cruz. Os pecados, os erros foram lançados no mar do esquecimento. E nós agora temos presente e futuro em Cristo Jesus. E debaixo deste sangue nos veja nessa hora. E nós clamamos a Ti, Senhor, por uma intimidade maior contigo, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Teu próprio Espírito incomode o nosso espírito, para que nós possamos buscar mais a Tua face, para que nós possamos dedicar mais tempo na Tua presença, meditando na Tua palavra, em oração, em jejum, em consagração. Ó Deus, para que nós possamos entrar nessa tremenda intimidade que o Senhor quer, para que a nossa aliança seja diariamente renovada, que nós possamos, Senhor, ser vasos cheios do Teu Espírito e possamos dar frutos para Ti, Senhor. Tu estás voltando, ó Deus de Israel, Abba querido, eu clamo não só por mim, mas por cada um que está aqui, Senhor, ouvindo, orando comigo nesta hora. Venha nos encher, Senhor, atrai-nos para Ti com cordas de amor, Senhor. Ó Deus, faz uma transformação na nossa vida, a tal ponto que nós possamos entrar nessa aliança gloriosa que o Senhor quer e que antes, Senhor, antes mesmo que nós possamos clamar, o Senhor já possa estar nos ouvindo e nos respondendo pela Tua gloriosa graça, pela Tua gloriosa misericórdia, Pai. Abba, querido, ó Deus de Israel, nós estamos aqui nos quebrantando diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a Tua soberania e temendo os nossos corações, Senhor, com os nossos corações temerosos, em honra, em respeito a Ti, Senhor. É o que eu te peço. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome precioso do Teu Filho, Jesus Cristo. E nós daremos a Ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A paz do Senhor. Shalom. Glória a Jesus.